Não gostamos de praticar a justiça social, mas Deus gosta. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, é o meu desejo que Ele esteja presente sempre na sua família, na sua vida. Na sociedade em que vivemos, nós aprendemos a ser individualistas. A ideia é cada um cuide de si. Essa é a ideia. A ideia é, eu não tenho nada a ver com o outro, eu vou cuidar da minha vida. Aprendemos também a exaltar os fortes, os que vencem, os famosos, e a desprezar os fracos. Quem é que tem maiores visualizações, por exemplo, nas redes sociais? Quem é vencedor, famoso, quem é uma pessoa desconhecida, fraca, mas de boa qualidade? Nós aprendemos sempre a reverenciar os fortes, os grandes, os que venceram na vida. E aqueles que não venceram, que estão abaixo de nós, aí normalmente desprezamos. É assim que a sociedade na qual vivemos, capitalista, funciona, e é assim que estamos nela. Portanto, nós somos naturalmente levados em nível social, em termos de sociedade, a não fazer absolutamente nada. Simplesmente a cuidar de nossas vidas. Não gostamos, portanto, de praticar a justiça social. Temos uma certa ojeriza a quem trabalha com isso, a quem fala sobre isso. E normalmente desprezamos. E colocamos aí alguns slogans, algumas coisas, sempre para dizer, esse pessoal que fala em justiça social não está sabendo direito das coisas, não está ligado com a realidade da vida. Mas a questão aqui que eu levanto é que Deus gosta que nós pratiquemos a justiça social em nossa vida. Deus gosta que nós tenhamos uma visão positiva da sociedade no sentido de intervir nela e melhorar a vida de todos, especialmente daqueles que são mais fracos, mais vulneráveis, mais pobres dentro da sociedade. Deus gosta disso. Então, vou ler aqui alguns textos em que, quero que você preste atenção, Deus nos manda ser ativos na defesa dos mais fracos da sociedade. Ativos e não passivos. Então, vamos lá. Salmo 82, versículos 3 e 4. Deus dizendo, defendam o fraco e o órfão, façam justiça ao aflito e ao necessitado. Veja, a quem vamos fazer justiça? Ao que já é forte? Ao poderoso? Ao que já é muito rico? Não! Deus diz, façam justiça ao aflito e ao necessitado. Defender o órfão e o fraco. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, defendam o oprimido, façam justiça ao órfão, pleiteiem a causa da viúva. Ora, todos esses aqui, o órfão, a viúva e o oprimido, eram pessoas que na escala social estavam lá embaixo. Ou eles recebiam ajuda ou não conseguiriam sobreviver, morreriam de fome, ou de alguma doença, ou de alguma outra coisa. Eles precisavam receber ajuda para poder sobreviver. Por isso, Deus é tão veemente, defendam o oprimido. Peguem a causa da viúva e defendam essa causa. Você está entendendo? Deus aqui nos manda ser passivos diante do sofrimento de tanta gente na sociedade? Não, Ele nos manda ser ativos. E isso Ele está falando para todo mundo, para quem é povão e para quem tem dinheiro, para quem era rico. Deus está falando a todos, façam essa defesa ativamente. E o texto do Sermão do Monte de Jesus, agora é Jesus falando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Gente, justiça aqui, fome e sede de justiça, não é eu.
A justiça para mim. Eu fui injustiçado em algum momento da minha vida. Não, não é isso. Não é isso. Justiça aqui é aquilo que eu pratico em favor dos outros. Por isso que é fome e sede de justiça em favor da sociedade. Se fosse a meu favor só, que Jesus estivesse dizendo, a minha justiça pessoal, por que eu teria fome e sede, já que eu estou bem na vida? Eu tive aí algumas injustiças, sofri, sim, mas não estou bem na vida. Então, isso não seria para mim, não se aplicaria a mim. Agora, se essa fome e sede de justiça fosse em relação à sociedade, essa fome e sede nunca passa, porque na sociedade sempre haverá injustiça. Por isso, ele diz, bem-aventurados os que têm, não é que tiveram um dia, os que têm agora, aqueles que sempre terão fome e sede de justiça. E o que significa ter fome e sede de justiça? Significa que você vai lutar por um mundo mais justo sempre. É uma vontade, um desejo. Quando você sente fome, o que é que você faz? Você tem que comer. Você tem que dar um jeito de comer. Porque você está com fome. Quando você está com sede, o que você faz? Você tem que dar um jeito de conseguir água. Eu me lembro quando eu era adolescente, que a nossa turma de classe escolar, nós jogávamos futebol em um campo, havia uns campos lá, a gente tinha que andar muito para chegar nesse campo, mas a gente andava, né? Que era para jogar o futebol. E nós íamos para lá. E jogávamos futebol lá, não sei quanto tempo, era bastante, e aquele sol forte em cima da gente. Quando eu era adolescente, ia para lá, ninguém levava água nem nada. Quando a gente saía dali, nós íamos, a gente ia de volta para casa, aquele grupo, a gente estava com uma sede, mas uma sede tão grande que a gente ficava vendo onde é que tinha alguma casa com a torneira, assim, para o jardim, né? Lavar calçada, onde é que tinha, e alguma casa estava aberta. Quando a gente encontrava, a gente pedia licença, né, para o dono da casa, a gente pode beber água aí na torneira? E o dono da casa, ele geralmente deixava, e nós íamos, e a gente ia com uma sede para aquela torneira, beber a água da Sabesp, né? Com uma sede, mas com uma sede. E era a ponto de, você já bebeu muito, sai daí. E era uma festa aquilo lá, encontrar água depois de um jogo de futebol debaixo de sol, né? Era uma festa, era uma sede medonha. Sede e fome de justiça é o seguinte, eu não posso ficar quieto enquanto eu não tentar resolver essa situação de injustiça. Eu não vou resolver, muitas coisas a gente não consegue resolver, mas que eu vou sempre tentar, eu vou. O que Jesus está dizendo para nós é que são bem-aventurados, são felizes, são pessoas do reino de Deus, essas que têm fome e sede de justiça na sociedade. E o que Jesus está nos dizendo é que eles serão fartos. Ou seja, a justiça vai prevalecer um dia. A justiça está prevalecendo, mesmo que nós não consigamos ver, mas a justiça está prevalecendo pela nossa ação, por sermos ativos na procura da justiça e não passivos. Mas o que significa isso para nós? Primeiro, que devemos ser defensores ativos de todos os grupos mais fracos da sociedade. Todos os grupos mais fracos. Devemos ser ativos. É isso que Deus disse nesses versículos que eu li antes. Nós somos chamados a isso. E devemos fazer isso como uma defesa constante, quer por palavras, quer por ações que nós fizermos. Quais são os grupos hoje? Então, veja bem, eu pego aqui a sociedade brasileira, tal como ela está hoje. Quais são os grupos mais fragilizados, mais fracos, como se diz normalmente, mais vulneráveis dentro da nossa sociedade? Então, eu elenquei aqui alguns grupos, quero trabalhar com você. Primeiro grupo, das crianças.
E nos textos bíblicos você diz que Deus manda defender os órfãos. As crianças, você tem hoje um número enorme de crianças que precisam ser adotadas. Então, a adoção é um ato de amor, mas é um ato também de justiça social. Então, a adoção. Claro, nem todas as pessoas elas estão prontas, preparadas para a adoção de uma criança. Mas se você tem o desejo, se você tem uma família, ou mesmo que seja sozinho, você pode ingressar no programa de adoção e, se tudo der certo, você pode adotar uma criança. Então, a adoção é algo importante, porque há muitas crianças sem família na nossa sociedade. A questão, ainda em relação às crianças, delas não estudarem até que sejam maiores de idade. Claro, a partir dos 16 pode ser aprendiz e tudo mais, mas não deixar de estudar, né? Antes de completar, ou só estudar. É algo positivo, é algo bom. Criança, e mesmo adolescente, não deve trabalhar como mão de obra mesmo, em fábrica ou em qualquer lugar, não deve trabalhar antes dos seus 18 anos. Isso é importante, por quê? Para que se dediquem aos estudos, para não serem exploradas no trabalho, caso trabalhassem. Acaba ocorrendo a exploração de menores quando trabalham. Aí você vai dizer, mas no meu tempo eu trabalhei, adolescente foi bom para mim. Eu sei, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Há uma compreensão melhor de que criança, adolescente deve estudar, deve ter tempo para brincar, deve ter tempo para seu lazer e se apegar aos estudos. Isso é importante para eles. Se trabalhar como adolescente, quando deveria estar estudando, ele vai desprezar os estudos. Então, é essencial estudar. A criança não pode ficar fora da escola e não trabalhar nesse período. Isso é importante hoje. Outra coisa, defender as crianças do abuso sexual. Gente, nós não fazemos ideia do abuso infantil, sexual que existe por aí. É uma coisa inominável. Inominável. Mas isso acontece demais, e principalmente dentro da própria casa. Então, defender. Tem também o abuso sexual infantil na questão do turismo, principalmente em cidade turística. Isso também existe e isso deve ser combatido. O que eu posso fazer? Se eu tenho alguma coisa concreta de que está havendo abuso, faço uma denúncia à polícia. A polícia vai investigar, mas eu tenho que fazer se eu perceber algo de concreto também. Se a criança, por exemplo, falou que está sofrendo abuso. Vícios e tráficos usando crianças. Infelizmente, muitas vezes, a criança e adolescente é usado para tráfico de drogas. Então, isso é outra coisa que a gente deve buscar combater. Se há alguma coisa perto de nós e pudermos intervir, então evitar que isso aconteça. Outra coisa, é muito fácil, principalmente para crianças que vivem na rua ou marginalizadas, se entregar a vícios como cheirar cola, por exemplo. Crack, uso de crack. É muito fácil, elas estão numa situação que elas não podem, assim, decidir bem, corretamente. São crianças, muitas vezes, são adolescentes, então são facilmente levadas. Para as crianças que muitas vezes já entraram no uso desse tipo de droga, de coisa, a gente deve ter compaixão delas e ajudá-las, aí sim, através de tratamento, através de outras atitudes, ajudá-las a sair dessa situação. Outro grupo é a dos idosos. Idosos, geralmente, em nossa sociedade, são esquecidos e abandonados porque se tornam um peso. Agora, lembrando, esses idosos, quando eram jovens, quando eram pais, mães de família, eles que sustentaram suas famílias, eles que ajudaram. Muitas vezes, no final da vida, precisando da ajuda, são esquecidos. Não podemos esquecê-los.
Também a questão da aposentadoria, eles são dignos, devemos lutar por aposentadorias decentes, boas para eles. E não a ideia, tem que tirar dinheiro do INSS, gasta muito o INSS com idoso. Não, eles são dignos da aposentadoria que tem. E sermos contra qualquer coisa que engane os idosos nessa questão, principalmente da aposentadoria. Tem esse caso do INSS, que muitos idosos foram fraudados, o governo está devolvendo o dinheiro que foi tirado irregularmente deles, e está aí a investigação e com certeza vai haver a punição desses que enganaram. Nada de tirar do idoso aquilo que lhe pertence, de enganar o idoso. Outro grupo, e devemos defender os idosos, sempre. Outro grupo é o grupo das mulheres. Vocês sabem que o feminicídio cresce e bastante. Mulheres estão sendo mortas dentro de suas próprias casas, em relacionamentos que deveriam ser de afeto, de amor, mas se transformam em ódio. E estão, muitas vezes, sendo mortas. As agressões também a mulheres. Muitos agridem, não chega a matar, às vezes tem esse desejo, mas agridem as mulheres. As agressões devem ser informadas à polícia. As agressões devem ser apuradas. Nenhum homem, marido, pai, filho, tem o direito de agredir sua filha, sua mulher, sua mãe. Nenhum tem. As agressões devem ser apuradas. Os casos de estupros, de violação sexual, os casos de libidinagem, são muitos ainda. Eles também devem ser. E tem uma coisa que nós evangélicos fazemos muito que está errado. Nós ensinamos, muitas vezes com base numa interpretação distorcida da Bíblia, que o homem dentro de casa manda na mulher. A mulher deve ser submissa, então ele pode mandar tudo o que ele quiser. Ele é o dono da casa, ele é o rei da casa. Então ele faz. Muitas vezes nós ensinamos isso. E a Bíblia diz que não é assim. Que marido e mulher são uma só carne. E que um não deve prejudicar o outro. Paulo diz ao marido em relação à mulher, Efésios 5, eu prejudico meu próprio corpo, minha própria carne? Não. E Paulo diz, por que você prejudicaria a sua mulher? Então, esse negócio de dizer que a mulher é submissa ao marido, tomar isso ao pé da letra, interpretar literalmente e achar que está certo toda agressão, todo mando do marido contra a mulher, isso está errado. Marido e mulher são iguais no casamento e assim devem se ver. Assim devem dialogar, conversar, mas nunca esse negócio de eu mando em você porque você é submissa, porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim, marido. Está errado isso aí. Então, essa é outra coisa que leva a essa situação. Outro grupo, negros. O sistema de cotas é importante. Santa Catarina disse que, o governo de lá, de que não vai mais aceitar o sistema de cotas, vai perder porque é inconstitucional, e o sistema de cotas tem que vigorar para a gente dar uma condição melhor aos negros aqui no país. Quando há mortes violentas, quem é que mais morre proporcionalmente? Os negros. Falta tudo a eles, você não vê negro em cargos de liderança. Também tem os grupos LGBT, os índios e principalmente o grupo maior é o grupo dos pobres, dos mais pobres. Tem a escala 6x1 que a gente deve lutar para aprovar. O que eu devo fazer em relação a todos esses grupos? Defenda esses grupos. Defenda nas suas redes sociais. Defenda quando você conversar com os outros. Ligue para algum deputado, vereador que você conheça e diz, olha, peça para aprovar o fim do 6x1 e defenda-os. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Seja defensor dos mais fracos. Deus nos abençoe a ter fome e sede de justiça.